Fala, galera tricolor! Se acomode aí que hoje o papo tá pesado e recheado de bastidores, informações quentes, bastantes detalhes que mexem com o presente e o futuro do nosso Bahia. A gente vai mergulhar na situação do atacante Luciano Rodrigues, que tá no centro de um interesse fervoroso por parte da imprensa e da diretoria do Peñarol, lá no Uruguai. Mas não para por aí. Tem jogador da base se despedindo, tem torcida organizada soltando nota forte, tem desfalque curioso para o próximo jogo do tricolor e até protesto vindo de fora do país porque não conseguem comprar a camisa oficial do clube. Pois é, hoje tem de tudo um pouco e você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos começar pelo que está esquentando os bastidores e que ganhou destaque na imprensa uruguaia, Luciano Rodrigues. O nome do atacante do Bahia tem sido um dos mais comentados entre os torcedores e dirigentes do Peñarol. E o motivo? O próprio presidente do clube, Inácio Ruglio, já admitiu publicamente que está fazendo de tudo para trazer o jogador de volta ao seu país. Segundo os veículos uruguaios, essa negociação vem sendo feita de maneira discreta há pelo menos 20 dias. A proposta ainda não foi formalizada oficialmente, mas o clube uruguaio acredita que, com um pouco de insistência e um empurrão emocional, já que Lúcio e sua família são torcedores do Peñarol, a operação pode avançar. Só que o cenário não é simples. O Bahia investiu pesado na contratação de Lúcio Rodrigues, tornando-o a maior aquisição da história do clube. Ou seja, para tirar ele do fazendão, não basta boa vontade. Precisa vir com proposta concreta, com cifras que justifiquem essa saída. E aí é que entra a questão. O Peñarol não tem o mesmo poder financeiro que o Bahia tem hoje. A ideia ventilada nos bastidores seria de um empréstimo até o fim do ano, com uma cláusula de compra ao final do período. Mas o Bahia não parece disposto a topar isso. Pelo contrário. Dentro do clube, o entendimento é de que ceder o jogador por empréstimo agora seria um erro estratégico. O momento dele é de oscilação, o jogador ainda não conseguiu se firmar totalmente com gols e atuações regulares, mas a confiança ainda existe de que ele possa retomar o bom futebol e se valorizar. E se for para sair, tem que ser por venda definitiva. Agora, do lado do jogador, há uma mistura de sentimentos. Por um lado, ele está sim incomodado com a fase atual, sabe que ainda não entregou o que dele se espera. Está se cobrando bastante, se dedicando nos treinos, tentando virar a chave dentro de campo. Mas, por outro lado, também é verdade que existe um carinho enorme dele e da família pelas cores do Peñarol. Isso pode pesar numa eventual decisão, claro, mas até aqui, nada indica que ele esteja forçando uma saída. Ao contrário, a informação que chega é que ele quer resolver essa fase ruim jogando, entregando dentro de campo, mostrando serviço com a camisa do tricolor. Só que, como a gente sabe, quando aparece esse tipo de interesse externo, o clima muda. A pressão aumenta, a torcida já começa a especular, e aí o clube precisa agir com estratégia. O Bahia sabe disso e, por enquanto, mantém a posição firme, só negocia se valer a pena financeiramente. E essa não é a única movimentação que agitou os bastidores nos últimos dias. Um dos nomes da base, o lateral direito Gabriel Felipe, se despediu oficialmente do Bahia e já assinou com o Botafogo, do Rio de Janeiro. Foram 4 anos no clube, com bastante expectativa criada sobre seu potencial. Mas, segundo informações de bastidores, o comportamento fora de campo acabou pesando. Há relatos de que o jogador não estava com a conduta ideal, e isso incomodou a diretoria. O Bahia tem se mostrado cada vez mais rígido com as normas internas, independentemente do talento do atleta. E nesse caso, não foi diferente. O clube entendeu que era hora de encerrar o ciclo. Gabriel, então, publicou uma despedida nas redes sociais e seguiu para o time carioca. Que ele consiga se reencontrar e ter uma boa trajetória lá, mas o Bahia mandou o recado: quem não segue as regras, perde espaço. E se o extracampo já tá pegando fogo, dentro de campo o clima não tá muito diferente. A eliminação do Bahia na Copa Sul-Americana deixou marcas profundas e gerou uma resposta direta da Bamor, a principal torcida organizada do clube. Eles soltaram uma nota oficial pesada, criticando duramente a forma como o clube tratou a competição.
A revolta maior foi com a escalação de um time praticamente reserva numa partida decisiva, atitude que, segundo a nota, demonstrou desprezo por um torneio importante que poderia render título, visibilidade e moral internacional ao clube. A torcida acusou falta de ambição da diretoria e cobrou mais seriedade nas janelas de transferências, dizendo que o time atual é desequilibrado, sem reforços à altura e com um sistema defensivo constantemente falhando. E não foi só a zaga que levou pancada, não. O ataque também foi criticado por ser improdutivo, pouco efetivo e incapaz de decidir nos momentos mais importantes. A nota ainda destacou a frustração com a ausência de um projeto claro e ambicioso, mesmo com o clube hoje contando com investidores fortes. O argumento é simples: o Bahia não é mais um time qualquer. É um clube com tradição, conquistas e agora com estrutura para brigar por títulos grandes. Mas, para isso, precisa se comportar como tal. Precisa montar elenco forte, competitivo e com foco em cada competição. E Abamor deixou claro, vai continuar cobrando. Porque, segundo eles, é hora de construir uma nova história, sim, mas uma história escrita com taças, com vitórias importantes e com respeito à camisa. No meio desse cenário de tensão, surge um alento curioso. O próximo adversário do Bahia no Brasileirão é o Juventude, e eles vão ter um desfalque interessante. Gilberto, atacante bem conhecido da torcida tricolor, não vai jogar porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Coincidência ou não, sempre que enfrenta o Bahia, Gilberto costuma passar em branco. É um cara que tem ligação forte com o clube, sempre demonstrou carinho pela torcida, e agora fica de fora justamente nesse jogo. E aí, como todo bom torcedor já pensa, será que não foi providencial? Será que o coração falou mais alto? Claro, ninguém vai afirmar que ele tomou o cartão de propósito, mas que a torcida brinca com essa possibilidade, brinca. O fato é que, sem ele em campo, o Bahia tem uma missão: vencer e se manter firme na parte de cima da tabela. Porque o campeonato já começa a afunilar, e cada ponto perdido pode custar caro lá na frente. Mas nem só de campo vive a polêmica. A repercussão de um post no exterior também chamou a atenção da torcida. Um perfil inglês, apaixonado por futebol, publicou nas redes pedindo ajuda para conseguir a nova camisa do Bahia com o símbolo do Superman. Segundo ele, o clube não faz entregas para fora do Brasil, e ele não conseguiu comprar por vias oficiais. Pode parecer pequeno, mas isso escancara um problema estrutural. O Bahia quer se posicionar como um clube global, mas ainda não consegue atender torcedores que estão fora do país. Com várias embaixadas espalhadas pelo mundo e uma torcida que cresce internacionalmente, isso precisa ser revisto. A comercialização dos produtos oficiais no exterior deveria ser prioridade. Porque não adianta querer internacionalizar a marca se o torcedor lá fora não consegue nem vestir a camisa. E como o Bahia precisa estar com tudo em dia para esse confronto com o Juventude, cada detalhe importa. O adversário, que está na zona de rebaixamento e não venceu nenhuma partida fora de casa até aqui, vai chegar com tudo para tentar surpreender. O Bahia, por sua vez, precisa se impor, mostrar força e não deixar escapar pontos preciosos. É jogo para vencer e embalar. Não dá para vacilar. Ainda mais com a pressão aumentando e a torcida cobrando atitude dentro e fora de campo. A situação do time é delicada, tem elenco, tem estrutura, mas falta peça, falta profundidade em alguns setores. Se o Bahia quiser mesmo brigar lá em cima, precisa reforçar. O recado da torcida foi dado, e os próximos dias serão cruciais. A janela ainda está aberta e o mercado pode trazer surpresas. O que não pode é repetir os erros do passado, como foi na temporada anterior, quando o clube deixou de contratar no tempo certo e quase ficou fora da Libertadores. Tem que aprender com isso. Porque o tempo passa, o campeonato anda, e quem não se reforça, fica para trás. E já que a conversa é sobre reforço e projeção, vamos voltar ao nome que abriu esse turbilhão todo, Luciano Rodrigues. A verdade é que, apesar da cobrança, ele continua sendo uma peça importante para o elenco. O problema é que o rendimento em campo não tem acompanhado as expectativas. E isso não é só pressão de torcida, não. Internamente, no próprio Bahia, já se entende que o investimento feito até agora não trouxe o retorno esperado.
Mas ao mesmo tempo, ninguém lá dentro cogita abrir mão dele de forma precipitada. A visão do clube é clara, o momento é instável, mas o potencial do jogador continua intacto. Ele já mostrou em outras temporadas que pode render alto nível e tem características que poucos atacantes no elenco oferecem hoje: explosão, finalização e presença diária. Só que para esse potencial virar desempenho, é preciso mais do que vontade. É preciso contexto. E o contexto do Bahia, nas últimas semanas, não tem ajudado. Com um time em formação, sistema ofensivo travado, pouco entrosamento nas pontas e pressão externa aumentando, até mesmo os jogadores mais talentosos acabam sentindo. E Lúcio é jovem, ainda em fase de amadurecimento. A cobrança nele acaba sendo dupla, tem que resolver em campo e, ao mesmo tempo, provar que vale o investimento que o Bahia fez. Por isso mesmo, qualquer movimentação sobre ele chama atenção. Não se trata só do interesse do Peñarol. Se outros clubes perceberem que o Bahia está balançando, podem entrar no jogo. E aí o clube precisa se blindar, porque não é qualquer proposta que vai valer a pena. Do lado do jogador, a sensação é de que ele quer virar essa página. Tá insatisfeito, sim, mas com ele mesmo. Não é sobre estar insatisfeito com o clube. Pelo contrário, ele se adaptou bem à cidade, ao ambiente, tem respaldo no elenco e respaldo também da comissão técnica. Mas o próprio desempenho incomoda. Ele não quer ser visto como promessa que não entregou. Quer ser protagonista, quer ser decisivo, quer gols, quer títulos. E sabe que para isso precisa retomar o foco e se impor dentro de campo. Agora, se o Bahia não reagir rápido, e se a equipe continuar travada ofensivamente, é natural que o jogador comece a pensar em novos ares. E é aí que o Peñarol aposta. Eles sabem que o lado emocional pode pesar. Jogar no clube do coração, com o estádio cheio, com a torcida gritando seu nome, tem um impacto forte. Mas para isso acontecer, a equação precisa fechar, Bahia aceitar, jogador querer e o dinheiro aparecer. Só que a grande questão é que o Bahia, nesse momento, não pode se dar ao luxo de perder ativos. Ainda mais jogadores jovens, com mercado, com potencial de venda futura. Porque se abrir mão agora, com o jogador em baixa, o clube não só não recupera o que investiu, como ainda corre o risco de ver ele brilhar em outro lugar e a torcida cobrar depois. E aí entra uma reflexão mais ampla. O Bahia precisa ser mais estratégico na forma como desenvolve e valoriza seus jogadores. Não dá para esperar que todo reforço já chegue resolvendo. Alguns vão precisar de tempo, de ajuste, de paciência. E no caso do Lúcio, é isso que está em jogo. A urgência de hoje pode gerar arrependimento amanhã. Enquanto o futuro dele é debatido, o presente do Bahia exige reação. Com o Brasileirão em andamento e as competições se afunilando, cada partida virou uma final. O time precisa encontrar soluções rápidas. E isso passa por reforços. A nota da Bamor escancarou o que muitos já comentavam em tom de frustração: o elenco tem buracos. Falta profundidade, falta experiência em alguns setores, falta liderança dentro de campo. E o torcedor sente isso. Vê o time jogando no limite, sem variação, e entende que algo precisa mudar. E quando essa cobrança vem da arquibancada organizada, o impacto é ainda maior. O recado foi dado: o Bahia não pode tratar as competições como laboratório. A Sul-Americana era uma chance real de título e foi deixada de lado como se fosse torneio de pré-temporada. A crítica mais dura da torcida, inclusive, foi sobre a postura do técnico ao escalar um time alternativo numa partida eliminatória. Isso bate forte na confiança do torcedor. Porque não se trata apenas de perder. É sobre como se perde. E quando a impressão que fica é de que o clube não levou a competição a sério, a relação com a torcida balança. Ainda mais numa temporada em que o Bahia prometeu se colocar como protagonista no cenário nacional. E para ser protagonista, não basta dizer que quer. Tem que se comportar como tal. Dentro e fora de campo. E nesse cenário de cobrança e reconstrução, o mercado de transferências vira o centro de tudo. O Bahia precisa usar essa janela com inteligência. Identificar as carências, ir atrás de jogadores que cheguem prontos e evitar apostas arriscadas.
O time precisa de um atacante decisivo, um zagueiro seguro e talvez até um meia que consiga controlar o jogo, ditar o ritmo. Porque os adversários estão se mexendo. E se o Bahia não acompanhar esse movimento, corre risco de perder espaço. Não adianta ter dinheiro em caixa e não saber onde aplicar. O investimento precisa ser certeiro. Porque a torcida tá de olho. Já viu esse filme antes? Já viu temporadas promissoras se perderem por falta de reforço pontual, por insistência em nomes que não renderam, por demora em agir. Outro ponto que pesa é o calendário. O Bahia ainda tem confrontos duros pela frente, e uma sequência ruim pode complicar tudo. Por isso, cada jogo agora é decisivo. O duelo contra o Juventude, por exemplo, não pode ser tratado como qualquer um. Eles estão na zona de rebaixamento, mas é aí que mora o perigo. Time em desespero corre mais, luta por cada bola, joga a vida em campo. E o Bahia precisa ter essa mesma entrega. Não pode entrar achando que vai ganhar no nome, na camisa ou porque o adversário está mal. Tem que entrar focado, com intensidade, matando o jogo quando tiver chance. E principalmente, precisa parar de vacilar no sistema defensivo. Os erros atrás já custaram pontos preciosos e podem custar ainda mais lá na frente. E por falar em confronto com o Juventude, a ausência do Gilberto é um fator a ser considerado. Por mais que ele não viva o auge da carreira, é um jogador experiente, que conhece o Bahia, que sabe como se portar em jogos grandes. E não dá para negar que tem uma ligação forte com o clube. Muita gente até brincou nas redes sociais dizendo que ele forçou o cartão para não jogar contra o tricolor. Claro que não dá para afirmar isso, mas é curioso. E seja coincidência ou não, o fato é que sem ele, o Juventude perde uma referência ofensiva. E isso pode facilitar um pouco o trabalho defensivo do Bahia, desde que a equipe saiba aproveitar. Mas para ganhar esse tipo de jogo, não basta contar com o azar do adversário. O Bahia precisa construir a vitória com consistência. Precisa de movimentação no ataque, presença no meio de campo, marcação firme. Precisa de vontade. Porque o torcedor já entendeu que esse elenco, do jeito que tá, ainda não tem gordura para queimar. Cada ponto vale ouro. Cada rodada é uma oportunidade de se consolidar no pelotão da frente ou de se complicar. E enquanto tudo isso acontece, a diretoria segue pressionada. Não só pelas críticas da torcida, mas também por decisões que já começam a ser questionadas internamente. A condução da última janela, a demora para reagir em certos momentos e até algumas escolhas do técnico vêm sendo observadas com lupa. O clima nos bastidores é de cobrança por resultado, por desempenho e por planejamento. Porque agora não dá mais para errar. A temporada já passou da metade, e o Bahia não pode terminar mais um ano só com promessas. Precisa entregar algo concreto. Um título, uma campanha histórica, uma vaga direta na Libertadores. Algo que mostre que esse novo Bahia, estruturado e com grana, veio para competir de verdade. O torcedor é exigente, e com razão. Depois de tantos altos e baixos, ele quer ver o clube firme, respeitado, disputando de igual para igual com os grandes do país. E isso só vai acontecer com atitude. Atitude na formação do elenco, na gestão dos jogos, na condução das crises. Atitude para assumir que errou quando errou e corrigir o rumo. Atitude para não se esconder nas derrotas, e acima de tudo, atitude para honrar a camisa que carrega peso, história e tradição. E nesse momento, o Bahia tem a faca e o queijo na mão. Tem estrutura, tem torcida apaixonada, tem visibilidade, tem um projeto que pode se tornar referência. Mas isso só vai acontecer se as decisões forem tomadas com convicção e estratégia. O tempo de improviso passou. Agora é hora de consolidar o projeto, mostrar resultado e deixar claro para todo mundo, o Bahia voltou, e voltou para brigar lá em cima. É isso, galera. O momento é tenso, mas também cheio de possibilidades. Vamos seguir de olho em tudo, nas movimentações do mercado, na postura do time em campo, nas respostas da diretoria e, claro, no comportamento da torcida, que segue fazendo sua parte. Porque no fim das contas, o Bahia é isso, paixão, cobrança, entrega e esperança. Vamos juntos nessa caminhada.
E que os próximos capítulos tragam boas notícias pro nosso tricolor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldinho Gaúcho voltou a movimentar o mundo do futebol, mas desta vez não por conta de suas jogadas mágicas ou gols memoráveis. O ex-craque brasileiro, conhecido por seu carisma e talento único, surpreendeu ao comentar sobre o Sport Clube Bahia, clube que tem uma história rica, mas que vem enfrentando altos e baixos nos últimos anos. As declarações, que circulam intensamente nas redes sociais e já repercutem na Europa, deixaram torcedores e especialistas intrigados, levantando rumores sobre a relação do craque com o time nordestino. Em uma recente entrevista, Ronaldinho não poupou elogios à estrutura do Bahia e à paixão da torcida, destacando que o clube possui um enorme potencial para se destacar novamente no cenário nacional e até internacional. Ele ressaltou que o clube baiano tem uma base sólida e uma tradição que poderia ser melhor aproveitada para formar jovens talentos e retomar o caminho das vitórias. Essa visão positiva causou um verdadeiro burburinho entre os fãs do clube, que sonham com um retorno ao protagonismo. No entanto, o ex-jogador também fez críticas que soaram como um alerta para a diretoria e para o futebol do Nordeste em geral. Ronaldinho apontou problemas na gestão e na inconsistência técnica que, segundo ele, tem prejudicado o Bahia a longo prazo. A falta de investimentos estratégicos e o instável desempenho dentro de campo foram destacados como fatores que impedem o clube de alcançar uma regularidade capaz de consolidá-lo entre os grandes do futebol brasileiro. Essas declarações não só reacenderam debate sobre os rumos do Bahia, mas também ecoaram na Europa, onde o futebol brasileiro é acompanhado de perto. Especula-se que o interesse da mídia europeia em suas palavras tenha relação com a crescente atenção que times do velho continente têm dado a clubes brasileiros fora do eixo tradicional, como o Bahia, Fortaleza e Atlético PR, especialmente pela qualidade técnica de seus jogadores jovens. Ronaldinho, como ícone do futebol brasileiro, ao comentar abertamente sobre um clube menos midiático, gerou um efeito surpresa e instigou análise sobre o potencial inexplorado do Bahia. Isso pode até mesmo reacender rumores sobre uma possível consultoria ou parceria futura entre o craque e clubes brasileiros que buscam modernizar suas estruturas e ampliar sua projeção internacional. Enquanto isso, torcedores do Bahia seguem divididos entre orgulho pela menção positiva de um dos maiores jogadores da história e a preocupação com os aspectos criticados por Ronaldinho. A repercussão na Europa, onde as notícias do futebol brasileiro costumam ser focadas nos grandes times do Sudeste, reforça a ideia de que há espaço para o fortalecimento de outras regiões no cenário mundial. O que fica claro é que, mesmo fora dos gramados, Ronaldinho continua influente, capaz de movimentar opiniões e reacender expectativas sobre o futebol brasileiro, especialmente em clubes que buscam se reinventar e recuperar o prestígio. Assim, as declarações do craque não devem ser vistas apenas como um balanço simples, mas como um convite à reflexão sobre o presente e o futuro do Bahia. O que será que vem por aí para o clube baiano? Rumores sobre mudanças na gestão e projetos ambiciosos começam a circular, e a opinião de Ronaldinho pode ter sido o estupim para uma nova fase. No universo sempre pulsante do futebol, essa possibilidade deixa a torcida em suspense e os olhares atentos, tanto no Brasil quanto na Europa. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.